Amém. Oremos. Senhor, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor é Deus bondoso para conosco. Somos gratos pelo teu grande poder sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por esse dia que está quase findando, Pai. Que o Senhor esteja nos preparando para o dia de amanhã. Nesta noite, você esteja falando conosco através desse estudo, que o Senhor possa estar enchendo os nossos corações, a nossa mente de conhecimento, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida do pastor, professor Alexandro, que ele possa estar sendo usado nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Queridos, vamos então seguir, tá bom? A nossa jornada aqui. Deus abençoe. Qualquer coisa, querendo falar, pode levantar a mãozinha. A aula de hoje, ela é uma aula que é um pouquinho mais técnica, tá? Eu digo técnica porque a gente vai trabalhar com o princípio literário, né? Com essa questão mais da linguagem da Bíblia, né? E acaba que a gente, a maioria de nós, né, não tem, assim, muita facilidade, porque a língua portuguesa, ela é desafiadora mesmo, tá? Então, por isso que a gente vai estudar um pouco, mas eu não quero que ninguém fique avexado. Ah, se eu não souber isso, eu não vou conseguir interpretar a Bíblia. Não. Mas é necessário saber que a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, isso já está resolvido na nossa mente, na nossa cabeça, né, como cristãos, mas ela é um livro. E como um livro que foi escrito por muitas mãos, né, mais de 40 autores participaram da escrita da Bíblia, é natural que cada um tenha se apropriado mais de um estilo ou outro literário. Então, como a gente aprendeu lá em Introdução Bíblica, não sei se vocês estão notando que a gente está construindo uma camada em cima da outra, né, para que a gente possa, no final, ter aí uma boa construção, né? Então, a gente já viu que a inspiração, ela não foi mecânica, no sentido de que Deus ia falando e os autores iam registrando ali como se estivessem possuídos, né, pelo Espírito Santo. A inspiração, ela foi verbal, de fato, Deus disse o que ele queria que ficasse registrado. Ela foi plenária, ou seja, tudo que está escrito, de fato, foi a vontade de Deus, mas ainda assim, Deus se utilizou das características do autor, a começar da sua língua, né? Que no caso do Antigo Testamento, o hebraico, algumas partes no aramaico, no Novo Testamento, o grego. Então, daí a gente já percebe que Deus se utilizou das qualidades, das características próprias do autor. E isso inclui o estilo literário, tá? Então, o estilo literário, o princípio literário, a gente vai ver aqui, ele também é muito importante. Então, foi o que a gente já viu até aqui. Nós vimos um panorama geral, um pouco da história, da questão da interpretação bíblica, a importância que os primeiros cristãos deram à interpretação, e a gente tem esse mito na nossa cabeça de achar que os primeiros crentes, eles entendiam tudo que estava na Bíblia, e não é bem assim, tanto que eles tinham que frequentar escolas, né, para aprender. A gente vai ver o Novo Testamento citar a escola de Gamaliel. A gente sabe que era um hábito dos judeus que se tornavam principais de sinagoga, aqueles que estavam mais à frente da liturgia dos cultos, eles costumavam a frequentar escolas para aprender a palavra de Deus, né? E assim também no Novo Testamento a gente vai ver que havia uma dificuldade no entendimento. Então a gente já viu isso. Nós vimos um pouco sobre a questão do princípio contextual,
aquela coisa do contexto imediato, do contexto remoto. E na nossa última aula, né, a gente viu justamente isso aqui, que é a análise cultural histórica, tá? Então, é aqui que nós nos encontramos, né? Na semana passada, eu fiz aqui, se eu não me engano, foram 2 exemplos, né, que eu peguei aqui com vocês, para que a gente fizesse junto, inclusive explicando para vocês que era o trabalho, né? O trabalho que vocês fariam. Eu expliquei passo a passo, tá? A aula está gravada, quem não participou e não assistiu ainda, assista, por gentileza, porque é muito importante, tá? Para que você possa conseguir fazer o seu trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o princípio literário, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que é esse tal de princípio. Então, eu coloquei aqui de forma bem didática, bem resumida, tá bom? Quem quiser aprofundar um pouco mais, vai ter que ler o livro, vai ter que cavar um pouquinho mais, tá certo? Então, o princípio literário é o princípio que reconhece que a Bíblia foi escrita em diferentes estilos literários. Isso significa que ela deve ser lida como literatura, respeitando o tipo de texto que está sendo usado. Não só como literatura, mas também como literatura. Ela é a palavra de Deus para a nossa vida, mas ela também é uma literatura. Por que é importante esse princípio? Porque a Bíblia é um livro e, como todo livro, ela usa formas variadas de comunicação. A gente tem poesia na Bíblia? Sim. Narrativas, leis, cartas, profecias, entre outros, né? Saber identificar o estilo nos ajuda a entender melhor a mensagem. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, exemplo do nosso dia a dia. A gente lê, por exemplo, uma receita de bolo como se fosse um poema? Não. Um jornal a gente lê como se fosse uma fábula? Não. Do mesmo modo, não lemos os Salmos, que é uma poesia, como lemos o livro de Atos, que é um livro histórico. Então, Salmos é palavra de Deus? É. O livro de Atos é palavra de Deus? Também. Porém, o Salmo é, via de regra, um livro poético. Então, ali a gente tem uma série de canções, uma série de orações, e que precisam ser analisadas como um texto poético, tá? Que é a palavra de Deus. Tem princípios profundos, tem ensinamentos profundos, mas se você for pegar, por exemplo, o Salmo e o Evangelho de João, você vai perceber que o Evangelho ele é muito mais normativo. O que é isso? É um texto que é para ser obedecido com muito mais ênfase do que o livro de Salmos. O livro de Salmos você vai ter que entender primeiro todo o contexto, aquilo que está envolto ali. Algumas coisas já se cumpriram, né? Algumas coisas já se cumpriram. Por exemplo, pede-me e te darei as nações por herança. Está lá no Salmo 2. Já se cumpriu isso. Quem foi que pediu as nações por herança? Jesus. É um salmo messiânico. Então, você não vai ler o Salmo 2 tentando dar uma roupagem nova para os nossos dias e dizendo para todo mundo, olha, está aqui, ó. O Senhor está dizendo para você pedir às nações, peça que Ele vai te dar as nações por herança. Então, é essa distinção, essa diferença que a gente precisa saber fazer, e é o que a gente vai aprender nesta aula, tá? Conclusão disso, dessa primeira parte, é entender o tipo de literatura que vai nos ajudar aqui a interpretar o que Deus quis comunicar. Vamos lá. Na medida que eu for dando os exemplos, vocês vão entendendo melhor ainda o que é que está sendo dito aqui. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar com os gêneros, né? Os gêneros literários. Quais são os gêneros literários que a Bíblia apresenta? São muitos. São muitos. E a gente vai trabalhar aqui alguns deles.
Então, primeiro, é o gênero que a gente chama de jurídico. Gênero jurídico. O que é o gênero jurídico? São aqueles textos da Bíblia que traz o que nele? Leis, regras, orientações dadas por Deus ao povo de Israel, principalmente sobre como viver, adorar e se relacionar com os outros. Então, você vai ver na lei de Moisés, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente, muitas regras de convívio, regras da sociedade, regras de como deveria ser feita a colheita, regras sobre o uso da terra. Essa ideia do rotaceamento da terra é uma ideia bíblica. A gente vai ver na Bíblia essa coisa da rotação que era feita, justamente para aproveitar. O solo precisava de descanso. Olha que coisa. A Bíblia já fala isso há milhares de anos, né? Coisa que a agricultura é devedora, né? A agricultura é devedora desse tipo de orientação, que fez assim muito sentido para um povo que não tinha essa habilidade, né? O povo de Deus está sendo constituído, e ali você vai ter uma série de leis. A gente vai ter um código criminal na Bíblia, como tratar questões de crime, né? As penalidades para cada tipo de crime. Isso é um texto jurídico, que tem o seu valor, que foi inspirado por Deus, mas que cumpriu um propósito para um determinado momento da história do povo de Deus, né? Então, onde é que aparece a maioria desses textos jurídicos, né? No livro de Êxodo, principalmente do capítulo 20 ao 40, todo o livro de Levíticos, parte do livro de Números, tem algumas narrativas também em Números, mas a grande maioria ali é de leis. E o Deuteronômio, que é uma repetição, praticamente, uma consolidação de muitas leis que foram citadas anteriormente. Então, essas partes da Bíblia, elas são livros, são textos que se enquadram no gênero jurídico, tá bom? Por exemplo, a gente tem Levítico 19:11, não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Ah, pastor, mas isso ainda é para ser obedecido hoje, não é? Sim, sim. É um princípio que ainda é válido para os nossos dias. Não furtar, não mentir, não ser falso com o próximo. Então, são princípios, são valores. Mas naquele contexto de Levítico, era uma maneira de organizar a sociedade. Como é que as relações do povo de Deus ali, para se constituir um país, a gente não pode esquecer disso. Israel está sendo constituído como a nação do povo de Deus. E como nação, eles precisavam ter leis, orientações a respeito de diversos temas, tá? Diversos temas. Então, o texto jurídico, para que ele serve? Então, essas leis tinham o objetivo de organizar a vida do povo e mostrar o que era certo e o que era errado diante de Deus. Então, a gente tem esse primeiro gênero literário que a gente tem que interpretar corretamente, porque senão a gente vai trazendo coisas que estão lá, tá? Por exemplo, tem uma série de leis sobre tipos de enfermidade, de doença. A gente precisa seguir todos aqueles ritos para determinadas enfermidades e doenças? Não, porque hoje Deus já deu conhecimento, sabedoria, equipamentos, medicamentos, coisas novas que estão aí e que precisam ser usadas. Então, naquele contexto, era necessário. Coisas simples, como lavar as mãos. Coisas simples. O povo estava no deserto, você não tinha, obviamente, ali, pronto-socorro, hospital, não tinha absolutamente nada disso.
Então, tinha que haver todo um cuidado com a questão da saúde daqueles irmãos. O local onde deveria ser feito, as necessidades, né, pessoais, tudo isso está registrado nas leis, justamente para que houvesse uma norma. Olha o cuidado de Deus. Ele está constituindo uma nação, né? E ele quer que esse povo tenha um conjunto de leis, de normas, que possa preservá-los diante de uma série de questões. Muito bem. Quanto a esse primeiro princípio, né? Se houver alguma colocação, alguma coisa, vocês também fiquem à vontade. Partindo aqui para um segundo gênero literário, que eu falei bastante dele, por quê? Porque é basicamente o gênero que mais tem ocorrência na Bíblia, que é a narrativa. Então, é um gênero literário, narrativa. Você está narrando acontecimentos, episódios, né? Então, o que é uma narrativa? São histórias que contam acontecimentos reais, com pessoas de verdade, né? Mas o objetivo principal não é contar todos os detalhes da vida delas, e sim ensinar algo sobre Deus, né? O foco da palavra de Deus, o povo de Israel e os planos divinos, né? Então, como é que funciona a narrativa? Os autores bíblicos escolhiam com cuidado o que escrever. Eles não queriam fazer biografias completas, mas eles queriam transmitir mensagens importantes por meio dessas histórias. Então, contar a história de uma personagem bíblica tinha a finalidade de demonstrar, através daquela história, algo sobre o reino de Deus, algo sobre a vontade de Deus. Um exemplo clássico, o livro de Samuel fala bastante sobre a vida do rei Davi. Mas o foco não é contar toda a vida de Davi, e sim mostrar como foi o começo da monarquia em Israel. Então, para que servem as narrativas? Ela nos ajuda a entender como é que Deus age na história e como o povo respondeu a ele em diferentes momentos. Qual é a grande sacada que a gente tem que ter para interpretar uma narrativa? É entender que a narrativa, ela é muito mais descritiva, ela está descrevendo acontecimentos. Então, ela é muito mais descritiva do que prescritiva. O que é isso, pastor? O que é isso? Vamos pensar aqui. Vamos pegar o caso de Samuel. Quem foi que Samuel ungiu como rei? Que foi lá na casa de Jessé, e lá tinha os filhos de Jessé, e ele ungiu a Davi, não é isso? Ele ungiu a Davi como rei. Toda aquela narrativa que é contada, ela é muito bonita, ela reforça convicções doutrinárias que a gente tem. Por exemplo, Deus não escolhe pela aparência, é uma convicção doutrinária cristã. É uma convicção doutrinária. Ok. Mas, assim, os modos como Deus separa Davi não devem ser tidos como prescritivos, ou seja, Deus, quando vai escolher alguém para fazer um serviço para ele, vai sempre ser daquele jeito que Samuel fez? Não. E como é que eu sei que não? Porque a Bíblia mostra diversas outras pessoas que foram chamadas por Deus para fazer obras importantes e que não foram chamadas daquela maneira. Não foram chamadas daquela forma. Então, é essa sensibilidade que o intérprete, nós intérpretes da Bíblia, essa sensibilidade a gente precisa ter. A gente precisa olhar para o texto bíblico e entender que ali está descrevendo um acontecimento. Porque senão você vai pregar nesse texto e vai dizer assim, irmãos, é assim que nós temos que fazer, irmãos.
Quando Deus quer levantar alguém na obra, a gente tem que ir lá na casa da pessoa, e não é pegar aquele que é mais bonito, aquele que é mais inteligente. Não, você pega o mais feio mesmo, irmão. Você pega o mais, assim, né, que não tem muito entendimento. É assim que Deus trabalha. E aí você vai prescrever algo que o texto não está prescrevendo. João gostou, né, João? É raro, mas acontece, viu? É raro, mas acontece. Olha, a gente tem, por natureza, às vezes, no meio evangélico, essa sensação de que Deus ele não usa, se a pessoa for muito assim inteligente, estudada, né, bonita, boa aparência, não sei o quê. Não, essa daí Deus não vai usar, não. Deus vai usar é o irmão lá que não gosta de estudar, que não gosta de ler livro, que não gosta de se esforçar. Deus vai usar, e aí a gente confunde as coisas. Porque o mesmo Deus que usou Pedro, que não era letrado, em que sentido? Pedro não era um filósofo, Pedro não era alguém que tinha conhecimentos vastos de outras culturas. É isso que significa iletrado. É uma pessoa que não frequentava uma escola filosófica. Mas Deus usou Pedro? Usou. Mas o mesmo Deus que usou Pedro, usou Paulo, que era um homem de muitas letras, de muitos conhecimentos. Então, percebam que a narrativa, ela é perigosa se a gente pegar os detalhes da narrativa e querer transformar em prescrição. O que é uma prescrição? Quando você vai lá no médico, que o médico faz aquela receita, ele está o quê? Prescrevendo um remédio. E você tem que tomar. Você que não tome. Porque se você piorar, quando você voltar lá, ele vai dizer, ó, eu passei o remédio e você não quis tomar. Você agora é médico de si mesmo? Você agora cuida de você mesmo? Ou você quer confiar na medicina que eu estudei? Tudo bem que às vezes a gente não compra, que a gente fica até com medo, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. É só você lembrar que o que é prescrever é a mesma coisa que o médico faz. Ele, assina, carimba e diz, vá lá que eu estou prescrevendo isso aqui. Você precisa fazer isso aqui. Então, os textos narrativos, eles são palavra de Deus, eles servem para edificar a igreja, eles servem como exemplo para que você possa ilustrar determinadas verdades da Bíblia, mas ele não pode ser prescritivo em todos os seus detalhes. Não pode. Por quê? Porque foi a experiência lá do Amós, foi a experiência do Joel, foi a experiência do Ezequiel. Entendeu? Tem uma cachoeira aí na sua cidade, aí você vai lá para a cachoeira de madrugada e faz o que Deus falou com Ezequiel, que ele foi lá para o rio Quebar, não é isso? E ficou com a boca aberta esperando até o Espírito Santo vir. Aí você pega uma narrativa dessa e você quer trazer como prescrição. E aí você vai lá e fica com a boca aberta, esperando, Senhor, eu estou igual a Ezequiel, estou esperando o Espírito Santo vir e tal. Não, gente, ali é uma narrativa que descreve a experiência de Ezequiel. Nós não precisamos cumprir exatamente o que está escrito ali, porque ali não é uma prescrição, não há uma ordem. Lembra lá de uma das regras, eu acho que é a regra 6 ou 7, né? Que os exemplos bíblicos, os exemplos da Bíblia, eles só devem ser seguidos quando acompanhado de uma ordem. Então, o exemplo de personagens da Bíblia são maravilhosos. Para quê? Para trazer inspiração, ensinamentos, para a gente poder dizer assim, olha como foi bom isso ter acontecido, olha as lições que a gente pode tirar disso aqui. Agora, é obrigado todo mundo seguir ali exatamente? Não. Então, para mim, as narrativas, eu falo isso sem medo de errar. As narrativas, para mim,
são os textos bíblicos que mais os crentes maltratam. É o tipo de gênero literário mais maltratado pelo pregador. Porque ele quer pegar o que está sendo narrado e trazer como verdade prática. Tem que ser feito isso, irmãos. Tem que ser feito isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não sei se alguém aqui já fez isso. Se já fez, né? Se arrependa. Se arrependa. Mas, assim, carregar a arca, né? Aí a pessoa constrói uma arca, aquela coisa toda, e faz aquele ritual dentro da igreja. Eu estou dizendo isso porque eu já presenciei isso. E aí a pessoa faz todo aquele ritual carregando a arca. Ah, pastor, mas se for uma peça teatral, só para ensinar alguma coisa para a igreja, aí é outra história. Aí você está fazendo encenação, tentando ensinar algo. Mas o que eu já vi não foi isso. Eu já vi foi o povo carregando a arca como se a presença de Deus estivesse ali naquela arca. E aí, quando a arca passava num corredor, o povo que estava no corredor virava assim, entrava em transe, ficava em polvorosa, porque a presença de Deus está passando. Eu estou sentindo, eu estou me arrepiando, E aí a pessoa vai naquela onda terrível, né? Aí você pega uma narrativa bíblica que fala sobre a arca, fala sobre os homens que estavam carregando a arca e tal, e aí quer trazer aquilo ali como uma prescrição. Sendo que hoje a gente sabe que a presença de Deus, ela veio para dentro de cada filho dele. Nós somos batizados com seu Espírito, nós somos templo do Espírito Santo, e cada cristão carrega em si a presença de Deus. Então, é até uma ofensa ao Espírito Santo você dizer que a presença de Deus está naquele objeto. A presença de Deus está naquele objeto. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio, muito cuidado. Fala, João. É o quinto princípio aqui, dos princípios gerais de interpretação. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando acompanhados por uma ordem. E aí, tendo uma ordem determinada, e assim se torna a questão do princípio. É dos exemplos que deu a questão de Jesus e de Paulo, né? A questão do casamento, né? Que eles não se casaram, e se a pessoa utilizar isso daí como base, não vou me casar porque Paulo não se casou. Né? E aí pega sem fundamento e acaba usando isso daí como algo incorreto, né? Ótimo. Obrigado, João. Eu acho que eu falei o sexto, né? Quase que eu acerto. Por pouco. Então vamos lá. O gênero narrativo, né? Ele é importante, ele edifica a igreja, sim. A gente pode pegar, por exemplo, a narrativa. Eu acho que foi foi você, Senildo, que fez o trabalho baseado em José, não foi? Então, trabalho maravilhoso. A gente pode pegar a narrativa de Gênesis 37 até os 50 e fazer, a partir da narrativa, trazer princípios que edificam a igreja, que consolam, que exortam, que chamam a atenção da igreja, sim. Agora, a gente tem que ter o devido cuidado para não pegar partes dessa narrativa e transformar em algo que é uma regra de fé. É uma regra de fé, tá? Por exemplo, José pede os homens ali que estão trabalhando para colocar o dinheiro, né? Dentro das sacolas ali, eu esqueci agora o nome, né? E para que eles fossem pegos, né, naquela situação ali e tal. O que José faz ali é uma norma, a gente pode também ficar se utilizando desses artifícios, a gente tem que ter cuidado, porque o texto, em nenhum momento, valida o que foi feito. O texto diz que ele fez, mas o texto não diz que aquilo foi bom,
que aquilo é uma coisa que agrada a Deus, que aquilo deveria ter sido feito, que Deus mandou José fazer. A Bíblia não diz. Então, a narrativa toda, ela é importante, mas ela não pode ser pega, né, como algo que vai ter que ser praticado pelos cristãos. Irmã Bárbara, a senhora quer falar, irmã? Não. Ah, tá. É o som. O seu som tá... Mas eu vou desativar. Se a senhora quiser falar, pode ativar de novo. Tá bom, irmã? Pronto. Vamos seguir aqui. Agora a gente tem um gênero que é maravilhoso, né? O gênero poético. Eu acho que a gente é mais moderado quando a gente está diante de uma poesia. A gente consegue, e pelo menos as mensagens que eu já ouvi, né, baseado nos livros, nos textos poéticos, eu percebo uma certa moderação. Livros de textos legais, jurídicos, eu já vejo mais problema também, não tanto quanto a narrativa. Agora, o texto poético são textos que foram escritos em forma de poesia para expressar sentimentos profundos. Tem muita oração, Inclusive, o livro de Salmos tem muitas orações imprecatórias, que é aquela oração que o crente está virado no raio contra seu inimigo, e que ele queria pegar o seu inimigo e quebrar no meio, mas é uma oração do crente, ele não foi lá e quebrou, ele orou, ele fez aquela canção, ele fez aquela coisa para expressar, para extravasar seu sentimento, mas em nenhum momento está dizendo, né, João? Para engarguelar os inimigos, entendeu? Mas eles estão expressando sentimentos, como alegria, dor, arrependimento, amor, fé, adoração, tá? Então, a gente tem os livros poéticos, que são livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. A gente tem poesia em Êxodo 15, que é o cântico de Miriam, é isso? O cântico de Miriam. A gente tem poesia em Lucas, que é o cântico de Maria. Nós temos o cântico, eu acho que de Zacarias também, se eu não me engano, né? A gente tem poesia, por exemplo, a gente pode pegar 1 Coríntios, capítulo 13, e dizer que é uma poesia, tá? Então, a gente tem poesia em outras partes da Bíblia, né? E aí a gente tem que ter cuidado, porque a poesia hebraica, ela não usa rima. A poesia nossa, ela é muito mais baseada na rima. Já a poesia hebraica, ela usa o que a gente chama de paralelismo, que seria o quê? Você tem uma ideia que é repetida ou ampliada em duas ou mais linhas. O que é paralelismo? Você compara a ideia de cima com a ideia seguinte, tá? Então, a gente pode pegar, por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará está diretamente relacionado à primeira linha, que é o Senhor é meu pastor. Então, isso é paralelismo, que pode ser também o paralelismo de ideias, né? A gente pode ter ali um diálogo entre a primeira ideia que é reforçada pela segunda ideia, tá? Por isso que a gente vai ver o Salmo 119, por exemplo. Eu acho que é o salmo que fica mais nítido isso. Aquilo é um salmo de louvor a Deus pela sua palavra. E cada primeira linha, ela é confirmada na segunda. É praticamente a mesma coisa que é dita na segunda linha. Isso é o que a gente chama de paralelismo. É quando duas coisas, duas verdades estão sendo ditas de forma paralela. Elas significam exatamente a mesma coisa. Uma reforça a outra, né? E ainda tem mais. Naquele Salmo 119, não somente nele, mas aqui agora eu só lembro dele, o Salmo 119, se vocês notarem, eu não sei como é que está aí na tradução de vocês, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí, mas o Salmo 119, ele costuma vir com a divisão, nessa versão que eu tenho aqui, não está, mas vocês podem notar, talvez aí alguém tenha essa versão,
que começa assim, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, e aí vai até a última letra do alfabeto hebraico. São 22 letras. Significa dizer o que isso? Que cada conjunto de versículos que estão, por exemplo, no Aleph, no original, no hebraico, a primeira letra da linha do versículo começa com Aleph. Tá? Deu para entender o que eu estou falando aqui? Eu não sei se alguém tem aí essa versão, e eu também acho que não vale muito a pena parar aqui para mostrar em tela para vocês. Mas se vocês estiverem aí, depois vocês olham. Vocês vão ver, eu não sei se são 7 ou 8 versículos por letra. Alguém pode confirmar para mim aí? Eu acho que são 7 ou 8 versículos por letra. São 8. Pronto, as irmãs aqui estão confirmando, né? Solange e Ellen confirmaram que são 8. Então, esses 8 versículos que estão dentro do conjunto da letra Aleph, todos eles começam com a primeira palavra tendo o Aleph, né? Como letra. E assim sucessivamente, tá? Não dá para ver não, Celita. Não dá para ver não. Mas aí, quem tem essas versões aí, ou pode depois pesquisar na internet, que vocês vão ver. Isso é uma característica acróstica, né? Seria como se fosse um acróstico em que você divide. Isso, a Bíblia de Jerusalém é assim, a Bíblia King James também é assim. Tem muitas Bíblias que têm essa divisãozinha aí. Então, a gente percebe que a poesia hebraica, ela não é igual à poesia brasileira, tá? E aí, isso ajuda a entender o texto, pastor? Talvez não ajude a entender diretamente. A NVI também, né, Quero? Muito bem. Talvez não ajude a entender diretamente o texto, mas isso enriquece a sua visão como intérprete. Você entender como é que funciona a João Ferreira de Almeida, né? A tradução. A gente consegue entender, como intérprete, a lógica do escritor bíblico. O que é que ele estava em mente quando ele fez isso? Eu, particularmente, eu gostaria muito, eu não sei se tem no YouTube, é capaz de ter, a leitura do Salmo 119, todo em hebraico. Eu acho que deve ser assim, de uma beleza formidável, porque você vai percebendo o início de cada expressão, o uso da palavra, da letra, né? No início de cada palavra. Então, é uma riqueza, né? É uma riqueza muito grande. E aí a gente tem as características principais dessa poesia, que engloba emoção, ritmo, figura de linguagem, né, uma poesia que usa muitas figuras, tá certo? E nos ajuda em quê? Esses livros poéticos? A adorar, a refletir, a orar, a expressar emoções diante de Deus. Experimente fazer isso se você nunca fez. Pegar os salmos para ler como oração e orar os salmos. É um negócio extraordinário. Ainda que seja aqueles salmos imprecatórios, que tem hora que você fica assim, né? Orando pelo cônjuge, fazendo uma oração imprecatória, né? Mas aí depois você vai lá e se quebranta no meio da oração imprecatória e vê que não era bem isso que você queria, né? Né, Luiz? Então, a gente tem que olhar para esses textos como palavra de Deus, sim. Foram inspiradas pelo Senhor, sim, mas com uma finalidade. Como é que os crentes oravam? Como é que os crentes cantavam? E a partir daí a gente também saber como é que eu posso cantar, como é que eu posso orar, né? Se você for ver, por exemplo, eu não sou... tem um grupo mais radical aí no meio evangélico que é chamado de... a prática deles é chamada de salmodia exclusiva. Salmodia exclusiva. Que é o quê? Você só pode adorar Deus com a própria Bíblia. Com a própria Bíblia.
Ok. E aí, a ideia seria, o que é que está por trás dessa ideia? Que Deus só é glorificado de fato quando é a palavra dele que está sendo cantada. A palavra literal. Então, se você quer cantar, você pega o Salmo 23 e faz uma melodia e canta o Salmo 23. Se você vai usar, qual a versão que você vai usar, não pouco importa. Mas contanto que você cante o Salmo, né? Então, isso seria a salmodia exclusiva. Beleza. Só que aí, eu fico pensando assim, que alguns salmos, eles foram escritos em contextos bem terríveis, onde a intenção inicial do autor não é adorar a Deus. Não é. Eu estou dando aqui o exemplo dos salmos imprecatórios, por exemplo, que a ideia não é adorar a Deus. A ideia é ensinar coisas que aconteceram ao longo da história do povo de Deus, principalmente para as crianças. Para que as crianças soubessem que o povo de Deus tem inimigos e que esses inimigos precisam ser abatidos e tal. Aí, se a gente for defender a ideia da salmodia exclusiva, é muito perigoso, eu acho. Eu acho muito perigoso. Porque esses salmos, especificamente, ainda que alguém diga assim, mas eles queriam glorificar a Deus com o livramento do povo do Senhor. Ainda que alguém pense dessa maneira, mas a ideia inicial, exclusiva daquele salmo específico, não é adorar a Deus. Não é. A ideia é trazer um ensinamento. É ensinar. O povo aprendia muito ouvindo essas canções, sobre o caráter de Deus, sobre a história de Israel. Se você pegar, por exemplo, Salmo 114, é um salmo que conta a história. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás, os montes saltaram. Que tens, ó mar, que foge, e tu, Jordão, para tornares atrás. Montes, porque saltais, colinas como cordeiro de rebanho. Estremece, ó terra, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu. Está narrando a história. Está narrando a história. Aqui é para ensinar, é um salmo pedagógico. Então eu posso criar uma canção para ensinar valores e verdade do Evangelho? Eu entendo que eu posso. Eu entendo, biblicamente, que eu posso fazer isso, como instrução para o povo de Deus. O louvor é um erro a gente achar que o louvor é um ato direto a Deus sempre. Porque não é isso que a gente encontra na Escritura. A gente entende que o louvor é dado a Deus, a glória é dada a Deus, mas aquela canção que está sendo entoada, ela também é pedagógica, ela também é didática, ela também é instrutiva. Ela também é instrutiva. Por isso que é perigoso ficar cantando qualquer coisa. Porque você está instruindo, de alguma forma, o povo de Deus. Então, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Aí por que a gente não traz o evangelho? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, você vai se alegrar e ela vai se alegrar, e você vai abençoar, ainda que ele não tenha se alegrado na sua vitória, ou na sua, né? ou que não tenha te ajudado na sua prova. Você é diferente, você é um servo de Deus. Então, as canções, elas também são instrutivas, né? Elas não são só, vamos dizer assim, é uma adoração pura, quando a gente só está falando de Deus, do caráter de Deus, dos atributos de Deus, da glória de Deus, dos anjos que estão adorando ele ali e tal. Ótimo, isso é importante, e eu diria que é mais importante do que qualquer coisa. Mas a gente não pode, quando a gente olha para os salmos, a gente não pode dizer que é só isso, né? Fala, João. Nesse 114 também a gente aprende muito com a prosopopeia, né? A ideia das coisas agirem, não inanimadas, mas assim, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho, né?
O mar viu isso e fugiu no 3 lá. O Jordão tornou atrás. O aprendizado também a gente enriquece na questão da linguagem em português, a gente aprende o que é prosopopeia, a gente vê as exemplificações dos textos e enriquece também dessa forma, né? E aí vai somando, né? Um somatório de fatores que vai enriquecendo o conhecimento. Nesse aqui foi muito interessante, você citou 114 aqui, é interessante a descrição do que ele vai fazendo, né? E serve como modelo, eu diria que isso aqui é um modelo do que a gente pode, de repente, cantar. O tipo de canção que a gente vai fazer, com essa riqueza poética, com essa riqueza de você brincar com as palavras, né, e exemplificar de maneira tão bela, porque aqui ele fala de vários momentos de Israel, de vários momentos, mas, sobretudo, daquela saída, né, do Egito, já ali passando pelo mar e depois vivendo ali aquele período no deserto, né? Paz, querida. Amém. Então, vamos seguir. Então, já vimos quanto, gente? Jurídico, narrativo, poético. Ó, o gênero sapiencial, minha irmã, pronto, mas não se preocupe não, viu? Tem a gravação aí, tá bom? Aí a irmã pode pegar depois o início aí da aula, né? Já estamos aí com algum... Gente, já passou isso tudo, meu Deus do céu. O relógio não é crente mesmo, não. Rosenilda falou aqui, tem aquela música que diz, ele vem pulando pelos montes, seus cabelos são brancos como a neve, são expressões que estão na Bíblia. Mas a música em si, não diz nada, né, Rosenilda? Pois é, porque às vezes também, gente, tem a questão do ritmo. Às vezes o ritmo que é colocado, né, a pessoa vira uma balada aquilo ali e a pessoa não consegue nem raciocinar o que ela está dizendo. Então, isso é também problemático, né? Fala, senhor. Pastor, tem uma música também aí, essa música tá dando até polêmica aí. Acho que até o compositor dela tá até tendo que responder, né? Quando se tem que responder alguns questionamentos, é porque a música não é boa, né? Aquela música é ele, né? A música tem um letrado bom, mas tem uma parte que chega bem assim, ó. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor com alegria. Aí o cara tá lá, ele fez uma música bonita, aí chegou num ponto que aí ele tá falando, né? Estou gastando a minha vida por ele, né? Quer dizer, por Deus estou gastando a minha vida. Eu acho, sim, ele não vai estar gastando a vida, eu acho que ele vai estar ganhando a vida eterna, né? Investindo aqui na obra e ganhando nos ares, né? Seus galardões. Então, não tem como você gastar a sua vida, né? Por Deus. Não tem como você gastar a sua vida por Deus. Então, essa é uma música que eu não desço crítica, só que eu fiquei meio que curioso, né? Pela forma que ele foi infeliz em falar isso, né? Por ele estou gastando a minha vida. Ou seja, qual que é o valor que Cristo tem para ele? Se ele está gastando a vida dele para Cristo, Cristo entregou a vida dele lá na cruz para salvar ele. Eu longe de mim querer dar uma de advogado aqui agora, né? Até porque essa música realmente ela tem trazido um certo desconforto, né, para alguns. Mas, por exemplo, Paulo ele disse, né? Eu me gastei e me deixarei gastar por vós, no sentido da igreja, né? Eu acho que não lembro se foi a igreja de Corinto que ele falou isso, né? Se alguém lembrar aí onde está a referência, coloca aí no chat. Mas a intenção talvez tenha sido essa, né? O autor já disse que ele fez pensando na vida de João Batista, né? Então ele está ali falando como se fosse João Batista dizendo, né? E na vida de João Batista eu acho que talvez cabe bem, né? Mas é uma música desafiadora. É igual, eu conheço uma pessoa que sempre criticou aquela canção que tem nos hinários antigos, né, nos salmos e hinos, eu acho que tem no cantor cristão também,
tudo entregarei, tudo deixa, né? Aí, essa irmã, ela falou, eu não canto essa música, porque eu não estou disposta, eu não vou entregar tudo, coisa nenhuma, isso é uma coisa que pouca gente fez na vida, né? Então, quem fez a letra, que cante, e eu tô, né? Eu tô livre dessa responsabilidade. Então, assim, é complicado, aí a gente vai entrar numa seara aí meio complicada, né? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã. Eu acho que é uma referência ao que foi falado antes aqui, né? Então, está na Bíblia, mas a canção em si, eu não tenho nenhuma crítica sobre essa música, mas eu falei aqui que, às vezes, o ritmo não ajuda a acompanhar a profundidade da letra, né? E isso às vezes, acontece também. Fala, Senil. Tudo entregarei, Salmos e Hino é o número 335. Então. Em relação à música que eu acabei de citar, justamente isso aí porque eu pesquisei, porque quando o João Batista fala que ele estaria doando a vida, gastando a vida dele, seria para o propósito dele e obra, né? Aí onde que foi assim, não é que eu estou aqui sendo julgador, né? Mas ele poderia falar, poderia cantar de uma outra forma para ele justificar que realmente ele estava se espelhando em João Batista, não falando que estava gastando a vida dele por ele, né? João Batista estava gastando a vida, estava depositando a vida dele, o tempo dele na obra de Deus em prol das igrejas, de erguer igrejas e tudo. Tinha um propósito diferente do que ele fez a música dele em si, né? Sim. A música dele é bonita, é só essa parte aí que ficou assim, embolada com o que ele quis passar. A maioria das críticas que eu ouvi foi nesse sentido, de que a maioria da igreja não está fazendo isso, coisa nenhuma, né? É por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A letra é fantástica, mas a crítica que eu ouvi foi mais nisso. Mas, assim, eu fico preocupado, porque, basicamente, essa deveria ser a atitude de todo crente. Está disposto a perder sempre que for necessário. Não é que você vai perder gratuitamente, não é que você vai abrir mão de tudo gratuitamente, mas quando for necessário, que você estiver diante de situações que a sua fé esteja colocada em xeque e que você precise abrir mão, que você abra. Então, a crítica, que às vezes ela é um pouco infundada, né? Mas, assim, a nossa perspectiva aqui é mais entender os gêneros, né? Mas, como eu acabei tocando na questão das músicas, do louvor em si, porque foi o tópico anterior, né? Aí eu entendo que o que está sendo levantado aí essas questões. Fala, João. Da mesma forma, não querendo defender ou saber qual é a intenção do autor ao escrever essa música, mas a cada dia que passa, o Cronos, ele nos consome, né? A gente vai envelhecendo, o tempo, até mesmo a ideia a pintura lá, quando faz o Deus Cronos lá, ele está devorando as pessoas, o tempo ele nos devora, e a gente vai se desgastando, e a gente vai gastando, mas não no sentido de perder, mas a gente vai vivendo. A ideia de gastar é da gente viver. A gente, como um giz que vai escrevendo no quadro, ele vai deixando as coisas escritas, mas ele vai se dissolvendo, né? Ele vai se desfazendo. Essa é a ideia, talvez que seja a ideia de que o autor colocou. Ele vai vivendo, ele vai depositando o tempo dele, a vida dele em prol do evangelho. Ele vai envelhecendo, ele vai trabalhando, ele vai tendo tempo consumido, a força dele, a capacidade dele em prol do evangelho. Então ele vai, acho que talvez o emprego do gastar ficou parecendo que está desperdiçando, né? Mas e sim em gastar como investindo o tempo de vida dele naquele trabalho. Isso, eu entendi o que o Senhor falou e entendi também o que o João acabou de dizer.
Se é nos termos que Paulo usou essa expressão, ele está certíssimo. Me gastei e me deixarei gastar, no sentido de ser usado, né? Eu estou sendo usado por Deus. Agora, se for outro sentido, aí realmente a gente teria mais dificuldade, né? Para entender. Mas vamos seguir. Mas é bom a gente ter esse senso crítico, porque a gente está diante da igreja, né? E, às vezes, a gente leva a igreja a cantar uma coisa que eu, particularmente, eu vou ser sincero, eu acho que tem algumas canções que são para ser cantadas dentro do quarto. Você e Deus, sabe? Eu acho que tem algumas canções que não é para todo mundo. Por exemplo, aquela música, eu acho que é de Fernanda Brum, eu não sei se é Fernanda Brum, que Jesus, eu quero calçar suas sandálias, calçar os seus sapatos, suas sandálias que são maiores do que as minhas, e não sei o quê. Ali, poxa, é uma música muito profunda, mas eu, particularmente, não acho que é uma canção congregacional, para cantar com a congregação ali, todo mundo junto, né? O cara que é ministro de louvor, ele está lá orando pelo momento dele com Deus e tal, e aí ele faz aquele dedilhar ali do seu violão e vai adorando a Deus e cantando essa canção, ou então você no seu momento de oração. Eu acho que tem canções que elas são mais próprias para isso, né? Mas também eu sei que tem coisas que incomodam a gente. Eu sei que tem coisas que incomodam. Por exemplo, aquela menina lá do ano passado, lá do reality, né? Ela cantou aquele negócio lá do Evangelho de Fariseus, aquilo foi uma quebradeira. Mas parte do que ela disse ali é o Evangelho. Parte do que ela disse ali é a pura realidade. E gerou um incômodo, um desconforto. Eu sei que ficou uns 2, 3 meses o povo gravando o vídeo, criticando, e isso, a Aimee Rocha, né? Ela fez essa canção que eu considero uma canção de protesto, e que eu acho que tem o seu lugar, assim como João Alexandre tem aquela música dele lá, como é? O Evangelho que virou negócio e tal, esqueci agora qual é a canção dele, né? Mas é um protesto, e que também, quando ele fez, gerou uma irritação, né? Uma insatisfação, mas aquilo que ele fala na canção é verdade. Agora, se é uma canção para cantar domingo à noite na igreja, aí já é outra história, né? Aí eu já entendo que não. A gente tem que saber o lugar certo e o momento, né? Beleza. O gênero sapiencial, não confundamos sapiencial com poético, tá? A literatura de sabedoria, ela tem a ver com aquilo que é prático no cotidiano. A gente vai achar onde? Provérbios, Jó e Eclesiastes. Cantares também. Se você pegar, por exemplo, é o capítulo 6 de Cantares, que eu acho que tem ali um diálogo, né? Da mulher, como é? Da mulher estranha, alguma coisa assim. Minha memória já foi melhor, mas se alguém lembrar aí, Cantares, capítulo 6. Se você pegar esse capítulo, ele se enquadra naquilo que a gente chama de literatura de sabedoria. Cantares, de um modo geral, é poético, né? É um livro poético. Porém, essa parte a gente pode considerar que é um texto de sabedoria. Por quê? Porque traz uma reflexão sobre a vida, né? É o capítulo, eu falei 6? Deixa eu ver aqui, Cantares. O senhor falou 6. Tá, deixa eu ver aqui. Formosa. Seria o capítulo 6 mesmo. Mas aí depois vocês dão uma conferida melhor, porque a ideia aqui é de uma construção também de reflexão, e não só da poesia. Então, todo texto que leva a mais reflexão do que a ideia de externar uma oração ou uma canção está dentro do poético, mas é
uma literatura de sabedoria. Então, por exemplo, provérbio, a sabedoria proverbial. A gente tem ali frases curtas do cotidiano, tá? Que são diretrizes, não são promessas. Por exemplo, o preguiçoso empobrece. A gente vai ver isso em diversos salmos. Agora, isso é uma regra fatalista, é uma regra que vai acontecer sem nenhuma exceção? Obviamente que não. Obviamente que não. Uma pessoa pode ser extremamente preguiçosa e ela ter, de repente, herdado uma fortuna dos seus pais, dos seus parentes, seja lá o que for. Então, é um princípio, sim. A gente tem que combater a preguiça, a gente tem que ensinar a igreja contra isso. Tem vários textos que colocam a preguiça como um pecado, mas quando diz que ele vai ser pobre, que ele vai morrer pobre, o preguiçoso, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque é um texto de sabedoria, é um texto poético também. Então, a gente está ali diante de uma afirmação geral, não numa norma, numa diretriz divina, não é um profeta falando especificamente, mas é um princípio, tá? É também reflexiva, porque a gente vai refletir sobre os mistérios da vida. Quando você lê Jó, é uma literatura de sabedoria. Você leva as pessoas a pensarem sobre a vida, o que é feito com a vida, a sensibilidade do que é a saúde, que de uma hora para outra você pode perder, né, por conta de algo que acontece e que foge completamente do controle. Então, a literatura de sabedoria, ela está presente na Bíblia e ela faz a gente pensar por que sofremos, qual é o sentido da vida, por que existimos. Então, esse gênero, ele é extraordinário, né? Extraordinário. Outro gênero que a Bíblia também tem são os evangelhos. Gente, eu até já falei isso em uma aula, não lembro exatamente qual foi, que a gente tem que ter cuidado. Evangelho é um tipo de literatura que não é biografia, tá? Não é biografia. Tem muita gente que cobra, os evangelhos tinham que dar mais detalhe da vida de Jesus, tinha que explicar detalhadamente como é que foi a infância dele. Eu já vi gente falando isso, tá? Só que a natureza desse tipo de literatura não é essa. Então, a gente tem fatos sobre a vida de Cristo, ensinamentos, milagres, parábolas, ações das mais variadas. Mas qual é o objetivo do Evangelho? O nome já diz, é uma boa notícia, é uma notícia transformadora. O Evangelho é um estilo literário que você conta uma história para convencer quem ouve aquela história a mudar de vida. Então, os evangelhos têm essa característica, coisa que a biografia não tem. Você lê uma biografia, mas não é para imitar a vida do biografado, né? Ninguém lê a biografia de um grande escritor, de um grande poeta, de um grande político, e dizendo assim, eu vou moldar a minha vida à vida do biografado que está aqui nesse livro. Não. Você lê por curiosidade histórica, para conhecer sobre aquele personagem. De repente, você é um professor, você quer falar sobre aquela pessoa, você vai dar uma palestra, coisa do tipo, mas não tem, em essência, um objetivo de mudar a sua vida. O Evangelho, não. O Evangelho é a boa notícia de Deus, que ele veio a este mundo e que ele quer mudar a nossa vida, ele quer que nós sejamos semelhantes a ele, imitadores dele, e isso faz do Evangelho ser completamente diferente de outros tipos de literatura. Tá bom? Ainda temos aqui, esse é o 6º ou o 7º? Pessoal que anota tudo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o 7. Muito bem, obrigado aí. O Wilson está ligadão, né, Wilson? Então, vamos lá. O discurso lógico. Gente, praticamente todas as epístolas são construídas naquilo que a gente chama de discurso lógico.
ou literatura epistolar, né? Então, nós temos dois tipos de conteúdo nessa literatura das cartas, que é explicar doutrinas com base na lógica. O que seria a lógica? Seria a construção de argumento após argumento para convencer, né? Então, você tem a palavra como recurso usado numa sequência lógica para convencer quem ouve. Isso é fantástico, e a gente percebe na literatura apostólica, na literatura das epístolas. Por quê? Lembre-se sempre disso. Quando você estiver pregando em cima de qualquer epístola, de Romanos a Judas, se você estiver pregando em qualquer uma desses textos, ou qualquer um desses textos, lembre-se que ele foi escrito primeiro para ser lido publicamente. Então, é um discurso. A epístola foi feita como um discurso. E o discurso tem início, meio e fim. Ele tem uma lógica, uma sequência das ideias. É por isso que você não pode pregar em cima de uma epístola sem ter a noção total da epístola. Você não pode. Porque senão você vai pegar um fragmento do discurso, tirá-lo do contexto, colocar palavras na boca do autor bíblico, na boca de Paulo, na boca de João, na boca de Pedro. Você vai colocar palavras na boca do autor do discurso. Então, as epístolas, elas foram escritas para serem lidas inteira, tá bom? Imagine o camarada que foi o portador de Romanos, né? Imagine que... Alguém lembra aí? Eu não lembro se Paulo fala logo no início aqui. Deixa eu ver aqui. Paulo, apóstolo... Mas eu acho que ele fala no final, né? Quem foi que levou a epístola? Cadê o povo bom de Bíblia aí? Eu acho que é no finalzinho que ele fala. Quem foi que levou a epístola aqui? Timóteo, meu cooperador. Deixa eu ver. Alguém? Isso! Muito bem aqui, ó. Capítulo 16, verso 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo, né? Então, ele escreve com Paulo, né? Paulo falando e recitando, mas, se eu não me engano, tem uma parte que fala o portador, né? Que é aquele que levou a epístola. Ou é a história da igreja que fala, e eu estou confundindo aqui agora. Mas, assim... Imagine que Romanos tinha que ser lido, gente, assim, ó, como um discurso. Eu fico imaginando quanto tempo levou, né? No mínimo aí 3, 4 horas de leitura ininterrupta, todo mundo calado, ouvindo a voz do apóstolo através do texto, né? Então, assim, por que eu estou fazendo esse exercício e insistindo nele? Porque o intérprete precisa considerar isso. A característica da epístola é essa, é discurso lógico. Então, tudo que você falar tem que estar conectado com o todo. Tem que estar conectado com o todo. Ah, mas dá trabalho, né, pastor? Seja bem-vindo ao clube. Daqueles que se deixam gastar, né, Senildo? O texto fala que, como é? São dignos de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. Já leu isso na Bíblia, né? São dignos de redobrados honorários aqueles que se afadigam. Gente, estudar e preparar a mensagem é colocado no campo da fadiga, do cansaço, da dedicação, da obra. Nós somos chamados de obreiros. Não é à toa. Não é à toa que nós somos chamados de obreiros. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós somos obreiros. Dá trabalho mesmo. Eu não vou vender aqui mais barato. Ah, pastor, vende mais barato para eu ficar mais aliviado. Eu até gostaria, mas não dá, tá? Eu caía da janela, né, Simone?
eu caía da janela. Então, igual a Eutico, né? Então, a gente tem que saber. Agora sim, dá para pregar, na medida que você vai se apropriando do texto bíblico, você vai ver que é uma coisa que dá trabalho, mas cada vez mais que a experiência vai sendo adquirida, esse trabalho ele vai sendo melhor feito, melhor executado e com menos fadiga, né? Com menos fadiga. Por quê? Porque você já tem aquela noção do geral. Você já adquiriu isso. E como? Com a leitura da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Eu lembro de um amigo meu que conta a história de um pastor que ia ser ordenado, estava para ser ordenado. E a primeira pergunta que fizeram no concílio dele foi: você já leu a Bíblia toda? Quebrou o cara na primeira pergunta. O cara quer ser pastor, gente. O cara ou a cara quer ser pastor e nem o livro que ele se propõe a ensinar para o povo, ele leu todo. Nem o livro que vai ser o livro-texto da vida dele, para sempre, de pregar aquele livro, de ensinar o santo livro, nem o livro ele leu todo. Então, meu amigo, primeira pergunta já eliminou. Varão, daqui a 6 meses a gente faz o seu concílio novamente. E daqui para lá dá tempo de você ler a Bíblia toda. Sabe? Então, assim, parece um radicalismo. Mas espera aí, né? É uma história que a pessoa tem no Evangelho e tal. Será que não foi uma decisão radical? Radical é ter um pastor que não tenha lido a Bíblia, que não tenha prazer nas Escrituras. Quando eu vejo alguém que diz que é vocacionado fugindo do púlpito, eu digo logo, meu irmão, por favor, você caça outra coisa para você fazer na sua vida. Porque, gente, queima no coração, arde no coração de qualquer vocacionado. Ele quer pregar. Eu lembro que eu era seminarista, e o Wilson conhece o pastor Neto, não sei se mais alguém aqui, eu acho que Rosenilda, talvez tenha mais irmãos aqui que conhecem, né? O pastor Neto, acho que Alain, deixa eu ver mais aqui. Gente, substituir o pastor Neto no púlpito, meu Deus, era um desafio. Mas eu ia para a igreja, irmãos, diante de Deus que eu estou falando aqui. Todo culto, Hilton também, né? Todo culto eu ia para a igreja com 3, 4 sermão preparado. Todo culto. E eu dizia assim, Deus, eu uso o teu servo, mas se ele não for usado hoje, o Senhor pode me usar também, porque eu estou aqui, eu estou pronto. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei no Cabula, Wilson, o pastor Neto chegou de boa com Isa, aquela coisa toda, né? E aí ele chegou no pé do meu ouvido e falou assim, Alex, pelo amor de Deus, você tem uma mensagem aí, porque eu estou aqui num piriri danado. Qualquer hora eu posso ter que ir no banheiro. Aí eu falei, pastor, pode ficar tranquilo. Irmãos, eu passei a mão na Bíblia assim, eu já tinha meus 3 esboços prontinhos. Eu só fiz dobrar o joelho na hora, falei, Senhor, só faltou fazer um papai do céu, né? Papai do céu mandou dizer. E ali, irmãos, eu estava pronto. Aí, quando terminou o culto, ele falou, rapaz, você já estava com a mensagem pronta? Eu falei, pastor, todo domingo eu estou aqui com a mensagem pronta. Se o senhor não vier, se o senhor tiver com algum problema, alguma dificuldade, eu estou aqui pronto para pregar. Por quê? Porque eu entendo que é a primeira coisa que queima no coração de um vocacionado. Ele quer pregar, ele quer estar no púlpito, ele quer estar na praça, ele quer estar no evangelismo, ele quer estar onde tem uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Você está, né? Você não pode fugir. Essa semana agora, foi na sexta-feira à noite, uma escola daqui da cidade me convidou para falar para idosos. Eu amo falar com os idosos. E aí, cheguei lá, eu pensei que ia ter uns 10, 15 idosos para me ouvir, né? Sexta-feira de noite, aluno de escola, eu pensei logo, eu falei, rapaz, isso aqui não vai ter ninguém. Quando eu cheguei lá, tinha mais de 100 idosos. Tinha mais de 100. E aí eu ministrei e tal. Aí o que é que está acontecendo? É um público que eu não tinha tocado ainda aqui na cidade.
E aí, o que está acontecendo agora? Eu estou andando na rua, os idosos estão me parando e falando, eu estava lá na escola, eu gostei muito do que você falou. Então, assim, queima no nosso coração, a gente quer pregar. Então, uma pessoa que se diz vocacionada e foge do púlpito, eu vou ser sincero, tem que rever tudo, tá? Fala, João. É como se estivesse no banco de reserva, preparado para entrar para o jogo, né? Ele está lá fisicamente preparado, está com o corpo legal, com a mente preparada, já prontinho para poder para jogar, né? Com vontade de entrar para jogar. Está no time lá, sentado, mas assim, preparado para entrar e fazer o gol. Exato, exatamente. Eu já tive situação da pessoa falar assim, pastor, se o senhor for me dar uma oportunidade, me avise com 15 dias antes. Aí eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, não é possível, eu não estou ouvindo isso, não. Eu não estou ouvindo isso porque eu não sou tão velho assim de crente. O Wilson está aqui, o Wilson andou de mão dada com o Robert Calley. Ele estava lá na... né, Wilson? O Wilson... Amém. O Wilson Mas foi é um isso dos 5 mesmo. alunos lá de Robert Calley, né, Wilson? Graças a Deus, né? Isso é bom. Mas, Mas é assim, isso eu mesmo. admiro, eu estou citando isso aqui porque eu tenho uma liberdade com ele e é uma pessoa que eu admiro muito, assim, na obra, né? Agradeço. A melhor coisa, gente, é você conhecer alguém. Eu conheço o Wilson já tem 20 anos. Já tem 20 anos. E cada ano que passa, eu encontro o Wilson mais crente. Isso é Amém. de alegria. Mas, assim, eu não tenho tanto tempo de evangelho quanto o Wilson, talvez quanto outros aqui, mas, assim, eu entendo que o crente, ele precisa ter essa pegada, essa vontade, esse desejo. Olha, eu quero servir. Não é tomar o lugar de ninguém, não é se enfiar onde não deve, nada disso. Mas, assim, as oportunidades a gente também cria. Eu vejo assim, a pessoa fica, porque eu queria pregar. Meu irmão, as praças estão aí. Eu comecei pregando em Salvador, nas ruas dificílimas, de violência, de um monte de coisa, tá? E assim, não foi fácil. Eu comecei pregando em Salvador nos ônibus. Pregar dentro de um ônibus é um negócio assim de doido. É um negócio de doido, você levantar num ônibus e falar para quem não quer ouvir, quem está ali, às vezes, cansado, quer dormir. E, no final, às vezes, alguém bater no seu ombro e dizer assim, olha, obrigado por essa palavra. Obrigado, porque eu estava precisando dessa palavra. Uma vez eu estava no seminário, aí quem conhece Salvador sabe que o Campo da Pólvora, né? Quando você desce ali, já desce na Fonte Nova. E aí, uma mulher entrou no ônibus. Ela estava no dique do Tororó ali, né? Perto da Fonte Nova. E aí, o ônibus ia fazer a volta para pegar, acho que, não sei se é aqui da Banca que chama, um negócio desse. Eu sei que ele ia dar a volta no dique. E aí, essa mulher, ela estava com a intenção de se suicidar. Eu não sabia. E Deus falou, vá para frente e pregue. Quando eu comecei a pregar, aí no final aquela mulher bateu no meu ombro e falou assim, olha, eu ia tirar minha vida hoje, mas eu não tirei, porque Deus falou comigo. Deus falou no meu coração. Então, assim, tem que queimar no nosso coração. Claro que a gente nem sempre vai ser perfeito, tem dia que a gente vai, assim, estar meio muzambento, não sei nem o que é que significa isso, tem dia que a gente não vai estar afim de muita coisa, é normal, porque nós somos seres humanos, mas a palavra de Deus precisa queimar no nosso coração. E eu nem sei porque é que eu estou falando disso aqui, porque, né, mas talvez seja algo que está edificando a sua vida, né, e despertando o nosso coração. Nós precisamos. A gente está aqui num curso, aprendendo a palavra de Deus, um curso que se propõe a treinar pregadores, mestres da palavra, e que a gente possa deixar que o Espírito de Deus realmente queime isso no nosso coração, né? Porque senão é só com mais conhecimento, né? É só mais conhecimento. Fala, Senil, para a gente fechar aqui. Pastor, e aí é interessante, porque aqui da igreja congregacional aqui em Aparecida, em Goiás, Expansul, né? Aqui dos irmãos que tá fazendo o curso, tem eu, João Marcelo aí, tem Kelly, Graciela, a irmã
Aparecida, tem irmão Pablo, tem uma galera. E aí eu fico pensando o seguinte, a gente tem que estar pronto, porque às vezes, vamos imaginar, às vezes os oficiais da igreja, às vezes eles não estão atentos, e às vezes eles não estão preparados, e a gente que está fazendo esse curso, que estamos nos preparando, é quem vai suprir essa necessidade, né? Então, o fato de nós estarmos aqui estudando não é só para poder você adquirir conhecimento e guardar, não, é para usar. Então, essa questão de estar sempre com a palavra preparada, isso é de uma extrema importância gigante, porque é que nem o João Marcelo falou, a gente está sempre de prontidão. Na ausência de quem não faz, quem tem que fazer é a gente que está aqui se preparando para estudar, e não teria sentido a gente estar aqui estudando e não poder pôr isso em prática, né? Então, isso é importante demais, a gente está sempre preparado para poder estar ministrando o que a gente está aprendendo. Então, sim, se nós estamos aqui aprendendo e nós não poder usar, a gente vai estar jogando o nosso tempo fora, vai estar gastando o nosso tempo à toa. Então, boa reflexão, amém, queridos? Então, a gente tem que realmente se deixar, né, levar pela ação do Espírito. Então, o discurso, lógico, tem essas finalidades, né? Ele é expositivo, ele é exortativo, ele chama o leitor o tempo todo, é uma característica, né, das cartas de Paulo, por exemplo. Ele começa sempre com saudação, doutrina e aplicação da doutrina. Isso é quase que um padrão, né? Quase que um padrão. Mas sempre a aplicação da doutrina é esse chamado para obediência, para seguir, né, no Evangelho. E aí a gente pega, quando a gente vai lendo isso, numa sentada, assim, a gente vai lendo as cartas, a gente vai pegando o jeito de como o Espírito conduziu aqueles primeiros escritos, né? Não são cartas comuns, foram escritas debaixo de inspiração do Espírito de Deus, devem ser lidas na igreja com autoridade apostólica. Aí vamos para o 7º aqui, que é o último, né? O gênero profético. Então, a gente tem também esse 7º gênero, que é chamado de profético, que são aquelas mensagens de Deus ao povo, de maneira mais direta, tá? Deus fala conosco, através dos outros escritos, de maneira mais indireta, de maneira mais poética, de maneira mais instrutiva, descrevendo determinadas situações, de como o povo dele vivenciava a palavra, tá? Agora, a literatura profética, ela tem uma característica mais direta, né? Prever o futuro, chamar para o arrependimento. Então, a gente tem os profetas maiores, profetas menores, todos eles estão enquadrados, né, nesse tipo de literatura. E nós temos um tipo especial de gênero profético, que é a literatura apocalíptica, né? A gente vai ter o foco no fim dos tempos, não só Apocalipse, tá? Literatura apocalíptica a gente tem também Daniel, tá? A gente tem literatura apocalíptica em Joel, em Malaquias. São pequenas porções que apontam para o fim de todas as coisas, né? Apocalipse tem a ver com isso, com esse desfecho, né, do que vai acontecer. Então, a literatura apocalíptica faz parte desse conjunto do que a gente chama de gênero profético, tá bom? Essa aula até aqui, gente, foi para quê? Para a gente ver a diversidade. A Bíblia é um livro que tem uma diversidade literária extraordinária. E isso tem a ver com a sabedoria de Deus, né? Tem a ver com a sabedoria de Deus, justamente de manifestar sua verdade de diversas formas, para que ela seja compreendida em diversas gerações, por diversas pessoas, dos mais variados estilos. Amém? Até aqui, tranquilo, minha gente? Até aqui, tranquilo. Pronto. Então, vocês me deem pelo menos mais alguns minutinhos aqui, tá? Para que a gente possa
avançar um pouquinho mais. Até porque eu vou sentir saudade de vocês, né? Porque a gente vai ficar aí, eu já avisei lá no grupo, sábado, esse período de Páscoa e tal, normalmente as igrejas têm muita atividade, tem aqueles que vão fazer alguma viagem, alguma coisa, e a segunda-feira que é feriado, que eu também imagino que cada um também talvez já traçou aí algum compromisso, alguma coisa, então vamos dar uma folguinha, né, aqui, nesse momento aqui, tá certo? Para que vocês também possam descansar um pouco, e aqueles que estão com alguma coisa pendente, em nome de Jesus, aproveite, tá? Aproveite esse tempo para colocar as aulas em dia, e de repente ficou sem assistir alguma aula, tá? Eu não sei se Isabela quer falar, porque ativou aí o microfone. Se quiser falar, irmã, pode ativar. Rafael levantou a mão, mas baixou. Não sei se foi sem querer, Rafa. Qualquer coisa. Mais ou menos, pastor. Mais ou menos. É que eu ia deixar o senhor completar o raciocínio para levantar a mão. Bruno, mas pode falar. Pode falar. Porque a irmã citou no comentário aí antes aquela música Ele Vem, e fala sobre os montes, né? Sobre que Deus vem sobre os montes, saltando sobre os montes, e na Bíblia é citada essa passagem lá em Cantares, no capítulo 2. E o senhor citando sobre todos os gêneros literários que a Bíblia possui, eu ainda não consegui chegar num fechamento aqui na minha mente, em cima de tudo que o senhor falou até aqui, porque, assim, eu tenho para mim que o livro de Cantares é um livro que relata, na maior parte, sobre poesia, né? E o capítulo 2 especificamente, algumas pessoas usam para fazer alegorias à volta de Jesus, não é isso? Isso. E essa música específica, eu acho que ela usa esse versículo específico que está lá em Cantares 2:8 para fazer essa alegoria à volta de Jesus, e eu não consegui fechar na minha mente aqui se é certo usar desse jeito, entendeu? Porque eu tenho para mim que não é correto, uma vez que o texto é uma alegoria entre o homem e a mulher ali, né? Sim. E não é citado em momento algum, pelo menos nessa parte, sobre a volta de Jesus, ou dando a entender que é uma alegoria à volta de Jesus. Aí eu só queria tirar essa dúvida, porque não fechou bem na minha cabeça esse versículo específico. Boa. É uma pergunta complexa, viu? Não sei se eu vou ter a resposta completa aqui agora, mas qualquer coisa eu volto nela, tá? Para que a gente possa, assim, trabalhar uma resposta que seja mais didática e mais completa, tá? Mas, assim, se eu não me engano, foi Lutero que fez essa primeira associação com relação a Cantares, tá? Porque os reformadores, eles tinham uma preocupação muito grande de encontrar Cristo em toda a Escritura. Quando chega em Cantares, obviamente, que para você encontrar Cristo ali, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, aí, o que é que se faz? Se faz a analogia. Eu não sei, eu nem usaria a expressão alegoria, porque alegorizar pode ser um pouco problemático. Mas eu entendi o que você trouxe aí, tá? Então, a analogia indireta, não é uma analogia direta do texto, a comparação direta é um esposo com a esposa. Ponto. Só que, como o próprio Jesus diz que toda escritura, né, ela testifica dele, então os reformadores ficaram preocupados de encontrar uma analogia que servisse para a relação de Cristo com a igreja, tá? E aí é que tá. Se você usar como analogia, eu acho que tá ok. Foi o que os reformadores fizeram. De forma analógica, de forma comparativa, você pode dizer que a relação de Salomão com a sunamita, ela tem uma relação do que Cristo tem com a sua igreja, em termos de intimidade, em termos de entrega, em termos de submissão da igreja com Cristo, da noiva com o noivo. Então, essas analogias a gente pode sim fazer, tá?
Agora, qual é a diferença de uma interpretação literal para analogia? Quando você interpreta literalmente, Cantares é um livro de amor. É um livro da relação de um homem com a sua mulher. Essa é a interpretação literal, e até onde eu sei, nenhum reformador se atreveu a dizer o contrário, né? Nenhum reformador, até onde eu sei, disse que não. Ah, não, Cantares é um livro espiritual somente da relação de Cristo com a igreja. Eu não conheço. Mas tem gente que faz essa alegoria. Aí sim, é o que Rafael está dizendo, né? É uma alegoria perigosa. É uma alegoria perigosa, tá? Então, literalmente, Cantares está falando de homem e mulher. É isso. É isso. Qualquer coisa fora disso é invenção. É invenção da gente. Agora, por analogia da relação do noivo com a noiva, eu posso pegar os princípios e trazer, tá? E aí, esse capítulo especificamente, eu não lembro, Rafa. Depois você pode mandar para mim qual é a canção, para ver se eu consigo fazer essa associação e, de repente, te dar uma resposta mais completa. Mas é uma pergunta boa, complexa, tá? E que demandaria aqui mais um pouco de reflexão, né? E uma explicação talvez mais completa para o que ela merece. Beleza? Mas eu não sei se eu consegui, pelo menos, atingir aí uma parte da resposta. Conseguiu sim. Pronto. Obrigado. Tranquilo. Aí depois a gente pode trocar umas figurinhas aí nos bastidores, tá? E se for o caso, a gente publicar, né? Publicar essa reflexão. Mas beleza. Então, gente, saindo um pouco aqui do gênero, aí a gente vai entrar numa coisa que é mais técnica, tá? Não se preocupe de dizer assim, eu tenho que ficar achando as figuras de linguagem e dar o nome. Olha, cada nome maravilhoso, né? A gente tem aqui, deixa eu só pular aqui, ó, os tipos. Símile. Eu vou falar difícil agora no púlpito, tá? Quando eu estiver diante de um texto que tenha uma símile, eu vou dizer, irmãos, isso aqui é uma símile, né? Isso aqui é o quê? É uma metáfora. Metáfora a gente usa muito. A gente chama toda a figura de linguagem de metáfora. Não sei se vocês já repararam isso, né? Não, porque isso aqui é uma metáfora, né? Mas a metáfora, ela é uma das figuras de linguagem, né? São 15 figuras de linguagem. Isso aqui é uma hipocatástase. Eita, até para falar, parece que você está falando em língua estranha, né? Isso aqui é uma metonímia, uma sinedoque, uma personificação, um antropomorfismo, antropopatia, um zoomorfismo, um apóstrofe, um eufemismo, uma pergunta retórica. Misericórdia, pastor. Então, eu já estou começando dizendo aqui o seguinte, não é para ficar abestalhado, tá? Não é para ficar abestalhado. Isso aqui é para você saber que existe. Senildo falou que Senildo. Não é para ficar bobo, né? Usando as expressões. Mas você saber, a Bíblia é riquíssima. Olha a quantidade de figuras de linguagem que a Bíblia usa. Então, a gente começa aqui pensando nisso. Por que a gente tem uma riqueza de figuras de linguagem? As figuras de linguagem, a gente precisa lembrar primeiro o que é que elas são e para que elas servem, né? Então, são formas diferentes e criativas de expressar uma verdade. Você pode usar imagens e comparações. Por exemplo, quando você quer falar de forma direta, você diz, está chovendo forte. Mas quando você quer dar uma emoção a mais na sua fala, você diz, está chovendo canivete. Ou então, o cacau está caindo, né? O cacau está caindo. Então, assim, a figura de linguagem, ela dá mais vida à linguagem. Né? Você está usando uma figura. Por exemplo, João Batista diante de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus era literalmente um cordeiro? Não. Mas ele é, isso, o céu está caindo, né, Senhor? É uma outra também, né?
está desabando o teto, né? São muitas figuras. Quando João chama Jesus de cordeiro, qualquer judeu mediano que conhece a Torá entendeu a linguagem. Mas ele está usando a linguagem figurada. A figura representa algo, né? A figura representa algo. Então, ele não estava falando de um animal, mas ele está usando uma imagem para falar de Jesus. Este homem não é um homem qualquer. Ele é o Cordeiro de Deus. E qual é a função de um cordeiro? Aí a figura de linguagem tem essa capacidade. Você fala uma expressão curta, mas que te leva a pensar. Você sai dali pensando, meu Deus, o que é um cordeiro? Por que ele é o Cordeiro de Deus? Um homem é um cordeiro? Como é que é isso? Então, essa linguagem figurada, ela é fundamental em toda a Escritura. O que é que a linguagem figurada faz? Ela traz cor e vida ao texto. Por exemplo, você está diante do Salmo 18, verso 2, onde diz, o Senhor é a minha rocha. Espera aí, mas Deus é uma rocha, literalmente? Então eu vou pegar uma rocha e vou levar para casa e vou chamar de Deus? Não, não. Mas na medida que eu entendo o que é uma rocha, eu entendo também o que é que eu quero dizer. Então, isso fala que Deus é forte, que Deus é confiável, que eu posso me sentir seguro nele, tá? Então, a rocha é uma figura de linguagem que expressa cor, vida. A linguagem figurada chama atenção. Imagine Paulo está falando, lá em Filipenses 3:2, a cautelagem dos cães. Misericórdia. É os cachorros que estão soltos na rua? Não é possível. O que é isso? Quem são esses cães? Então, a linguagem figurada surpreende e prende o leitor, porque aí você quer entender, né? Torna a mensagem mais impactante. Essa é a função. E a Bíblia tem um monte, a gente vai ver aqui vários exemplos de figuras de linguagem, né? Os cães ali, só para quem tem curiosidade, os cães ali em Filipenses são os falsos mestres. Como é que eu sei disso? Pelo contexto da carta, você vai ver Paulo se referindo e explicando o que é que está acontecendo ali na igreja de Filipos, né? A figura de linguagem, a linguagem figurada, ela tem a capacidade de sintetizar grandes ideias. Imagine que você vai explicar que Jesus é o bom pastor, que o Senhor é o pastor, sabe? Quem sabe o que é um pastor, numa frase curta, consegue entender muita coisa sobre Deus. Essa é a função da figura de linguagem, né? Ou seja, transmitir muita coisa em poucas palavras, tá? Aqui ele está transmitindo o quê? Cuidado, proteção, direção. Isso tudo está implícito na figura. Você precisa entender a figura para entender a linguagem que está sendo ali usada. Imagine o Salmo 52:8, vai estimular sua reflexão. Sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. O que é uma oliveira? Uma oliveira verdejante. Aí você começa a pensar quando você lê isso. Então, é por isso que a Bíblia é um livro riquíssimo, que ela não vai nunca ser superada por nenhum outro livro. A imagem, ela faz pensar o quê? Que você está firme, que você é frutífero, que você está bem plantado. Figuras resumem verdades profundas e fazem a gente pensar mais fundo. Então, as figuras de linguagem na Bíblia, elas têm essa função, tá bom? E aqui, a partir daqui, gente, a gente tem os tipos de figura de linguagem. Volto a dizer, pastor, se eu não decorar isso, pastor, meu Deus, eu não vou conseguir interpretar a Bíblia. Não é isso, gente. A ideia aqui não é decorar, não é você saber de qual que significa cada uma. A maioria aqui, eu consigo reconhecer quando eu estou lendo na Bíblia. Mas, por exemplo, tem algumas que eu já fico um pouco, assim, com dificuldade. Eu vou pegar logo o quadro que eu tenho aqui, ó. Por exemplo, símile, metáfora e hipocatástase. Símile, você está fazendo uma comparação imediata ali, né? Vocês são como
Esse como já está dizendo que você está comparando. Vocês parecem com os cães. Já a metáfora, ela é um pouco mais direta. Vocês são cães. Vocês são cães. Então, você está atribuindo diretamente as características de cães a pessoas. Já a hipocatástase, ela é quase uma briga, porque você já vai direto. Seus cães. É uma metáfora, só que é uma metáfora mais agressiva, né? Ela vai diretamente, vai no olho da pessoa, né? Misericórdia. Você vai chamar a pessoa, seus cães, vocês são como cães, menos mal, né? Então, o que é uma símile? É uma comparação direta. Você pode usar expressões como, assim como, tal qual, semelhante a. E qual é o perigo? Qual é o perigo das figuras de linguagem? É quando você diz que Deus é literalmente. Gente, eu vi um pregador um dia desse aí dizendo que Deus é uma galinha. Eu vi, não foi ninguém que me contou, não. Não, porque daqui está dizendo que como a galinha que junta os seus pintinhos. Então, o Deus... Aí eu falei, meu Deus do céu, o povo está perdendo a reverência. Sabe? Porque lê um texto que ali está fazendo o quê? Uma comparação. É misericórdia mesmo, irmão. Eu só acreditei porque eu vi. Quer dizer, a pessoa não consegue distinguir. E aí, gente, isso tem um pouco não, isso tem muito do contexto nosso como sociedade, que é um contexto em que as pessoas, infelizmente, são vítimas de um sistema de educação que não atende a todos, que não é, de fato, um sistema de educação que seja pleno, completo, que atinja a todos, porque a gente fica pensando assim, eu tenho alunos, por exemplo, que acordam todo dia, 4h30 da manhã, mais ou menos, para conseguir chegar na escola por volta de 7, 7h10, a aula começa às 7h30, né? E eu tenho outros que moram praticamente do lado da escola, e que acorda 7h20, já com a farda, né? Lava o rosto, se é que lava, escova o dente, eu duvido, talvez, e chega na escola às 7h30. Então, assim, a desigualdade social, isso aqui não é discurso de esquerdista, porque quem me conhece sabe que eu nem tenho muita paciência com isso. Isso aqui é discurso de gente que vê a realidade, tá? De gente que vê os problemas educacionais seríssimos. Um menino desse, para ele continuar estudando, atravessando todas essas dificuldades, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Mas aí a gente tem, claro que, graças a Deus, a maioria consegue, a maioria vai e tal, corre atrás, consegue, mas, assim, a gente tem um déficit educacional muito grande, onde as pessoas leem as coisas e elas não conseguem distinguir entre literal e figurado. Literal e figurado. E parece que é uma coisa boba, mas não é. Tem muitos textos na Bíblia que são figuras. E que você precisa entender a figura para automaticamente associar a figura à pessoa, né? Ou a Deus, ou ao apóstolo, ou ao próprio Jesus, tá? A metáfora, ela tem uma comparação, a símile é direta, né? A comparação da metáfora, ela é implícita. E, normalmente, ela vai usar os verbos ser ou estar. Por exemplo, Gênesis 49:14 fala, Issacar é jumento. Olha o verbo, né? Verbo ser. Issacar é jumento de fortes ossos. Issacar, gente, era o quê? Era uma tribo? Era uma tribo, não era? Tribo, é uma tribo. É uma tribo. A gente pode dizer que Issacar, como tribo, era um jumento literal? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, a ideia aqui é da figura que representa algo. Se tinha um animal que era
fundamental para o desenvolvimento do povo de Deus na antiga aliança era o jumento. Que ele não tem o glamour, né, de ser um animal glamuroso e tal, que vai estar sendo exposto, mas na hora que precisava de um bicho forte, para subir até monte, lugares longe, né, complicados, quem é que servia para colocar carga? Era o jumento. Então, a figura te remete ao significado, e não o contrário, né? Vós sois o sal da terra. É uma metáfora. Ninguém aqui é sal, literalmente. Mas qual é a função do sal? Sobretudo naquela época. Qual era a função? Conservar. Era a principal função. Conservar os alimentos. Nós estamos diante de um texto escrito numa época que não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha Tupperware, não tinha uma série de coisas que você podia preservar carne, preservar determinados alimentos. Então, o sal, ele tinha uma função extraordinária. E Jesus usa a metáfora, né? Então, a metáfora é mais curta, direta, impactante. E aqui vamos fechar aqui, né? Porque o nosso horário já rendeu, né? A hipocatástase, né? Ela é uma comparação implícita e mais intensa, né? Onde o objeto é tratado como se fosse outra coisa, literalmente. Você não tem o como, você não tem o verbo ali conectando, você já vai direto, chamando a coisa daquilo mesmo. Então, Salmo 22:16, cães me cercam, cães me cercam. Então, se ele falasse assim, homens como cães me cercam, aí já seria o quê? Já seria uma símile, não é isso? Já seria uma símile. Mas aqui não, aqui ele está dizendo cães, ele já foi direto, então é uma hipocatástase, tá? Aí você volta a dizer, gente, isso aqui, eu costumo dizer que isso aqui é a cereja do bolo, é para deixar o bolo mais bonito, tá? Se você não domina isso aqui, você vai, eu não consigo interpretar a Bíblia, não. Mas aí você embeleza a sua interpretação, você consegue perceber essas coisas no texto. E eu, pastor, tenho que decorar o nome? Não. Mas quando você vê afirmações assim absurdas, vamos pegar aqui só um exemplo rapidinho, nesse pouquinho de tempo aqui, ó. Cadê a hipérbole, ó? Quando você vê assim uma afirmação, Salmo 6:6, todas as noites faço nadar o meu leito. Caramba! Que lágrima é essa que você consegue fazer o leito nadar na lágrima? Então, isso é o quê? Isso é uma hipérbole. É uma figura de linguagem que a gente usa mais, né? Que está mais no nosso cotidiano. Tira a primeira trave do teu olho. Gente, a trave é um negócio gigante. Como é que eu vou enfiar isso no meu olho? É uma hipérbole. É chamativa. É para chamar a atenção, né? Então, na hora que você está ensinando, na hora que você está pregando, você traz esse elemento explicando que isso é uma linguagem figurada, que a Bíblia tem isso, quase toda a Bíblia está regada dessas figuras, você enriquece a sua explicação. Por isso que eu estou dizendo que é como se fosse a cereja do bolo. Então, interpretação? Qual é o perigo? É só quando você não tem um bom senso, de você começar a achar que tudo que está escrito é literal mesmo. Pastor, né? Eu acredito na Bíblia, se está dizendo que o leito do salmista nadava, é porque nadava mesmo. Pronto. Amém, meu irmão. É igual o pregador que disse, tem gente que duvida que a baleia engoliu Jonas. Irmãos, eu sou tão crente que se dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu ainda acreditava. Então, assim, de fato, o peixe grande engoliu Jonas. A gente acredita nisso. Tem gente que só passou a acreditar depois que confirmaram, aí a ciência confirmou que tem algumas espécies de peixe mesmo que tem a capacidade, né, de engolir uma pessoa.
Inclusive, teve um caso recente, não foi que a pessoa foi cuspida e foi divulgado aí? Depois vocês pesquisam essa reportagem. Foi um negócio inusitado. Tem gente que só acredita depois que teve essas comprovações aí, tá? Mas, assim, a gente tem que ter esse bom senso. O texto diz algo, vamos pesquisar, vamos ver se o autor ele não está usando uma hipérbole, ele não está usando um eufemismo, né? Por exemplo, dormiu na Bíblia, muitas vezes, é usado como uma forma de suavizar a morte. Muitas vezes é feito isso, tá? Inclusive, Lázaro, quando morre, teve gente que usou ali a expressão o quê? Ele está dormindo. Não foi Jesus que falou isso? Ele dorme e eu vou acordar ele. Mas ali está se referindo à morte. O próprio texto depois, o evangelista explica, né? Outra coisa que a Bíblia usa muito eufemismo é na relação sexual. Conheceu sua mulher. Ô, meu irmão, você conhecer sua mulher no dia lá, na frente de todo mundo. Conhecer aqui é um eufemismo, é uma forma suave de dizer que ele teve relação com a sua esposa. Tem tradução que usa a expressão entrou. E aí você fica assim, está suavizando, tá bom? A mesma coisa Cantares. Muita coisa ali, se fosse escrito de forma mais, né, atualizada, ia virar literatura erótica. Porque o negócio é quente mesmo. Se você pegar lá os textos no original, você vai ver que ele está falando, se referindo às partes mesmo do corpo. Ele não está... Só que é escrito de uma forma para suavizar a linguagem, porque Deus é sábio. E ele sabe que a palavra dele vai estar nas mãos de uma criança, de um adolescente, de todos. Todos podem ler a palavra. Então, essas expressões, por vezes, elas são usadas de maneira mais suavizada, tá? A gente vai falar um pouco mais. Eu só quis aqui antecipar algumas coisas, né? Porque só para a gente entender. Por exemplo, zoomorfismo, atribuir características de animais a Deus, né? Cobrir com suas penas. Tem gente que acha literalmente. Não, eu acredito mesmo que Deus tem as asas dele, ele vem e... Não é literal, gente. Qual é a função de uma asa? Abrigar, proteger. Tem algumas aves, inclusive, né, que elas fazem toda aquela força assim por cima e cria como se fosse um guarda-chuva protegendo os filhotes, tá? Deus contra mim rangiu os dentes. Jó fala isso, né? Pelo amor de Deus. Aqui é literal isso? Não. Ele tá expressando o quê? O que seria ranger os dentes naquele contexto? É como se estivesse com raiva, chateado, não é isso? Então, a gente tem várias figuras que são maravilhosas, e como o relógio não é crente, tá? Né, Juscelino? O relógio não é crente, a gente tem que encerrar. Mas eu prometo para vocês que a gente vai detalhar um pouquinho mais aí algumas dessas figuras. Tá bom, minha gente? Vamos só orar, tá? Fechando aqui. Agradecendo a Deus pela misericórdia dele, né? Nas nossas vidas. Amém. Amém. Irmã Solange, a senhora falou amém. A senhora pode abrir seu microfone e orar agradecendo, irmã? Vê se pode aí. Amém. Glória a Deus. Glória. Ora aí, irmã. Oremos. Querido Deus, nós queremos te louvar, Jesus, por essa riquíssima oportunidade em que o Senhor tem nos concedido toda semana em aprender mais do Senhor, que é manso e humilde de coração. Nos dê, meu Deus amado, final de semana, um bom descanso durante esses dias e que o Senhor possa continuar iluminando as nossas mentes, para que nós possamos continuar sendo prodígios, bênçãos, instrumentos nas mãos do Senhor. Te louvo e te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, pela vida do pastor Alex, que o Senhor continue dando sabedoria para que ele continue transmitindo, né, dividindo conosco esse conhecimento tão maravilhoso que é aprender e saber mais do Senhor. Graças te damos, meu Deus, por essa oportunidade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém, queridos. Então, aproveite esse intervalozinho que a gente vai ter aí, e eu estou disponível. Amém. Se dúvida, qualquer coisa das aulas gravadas, pode me procurar, tá bom? A gente só não vai ter aula. A nossa próxima aula agora vai ser no dia... Deixa eu só confirmar aqui. No dia 28, não é isso? 28? Não. No dia 26 tem aula gravada, que eu vou postar, e no dia 28 aula aqui pelo Meet. Tá bom, queridos? Deus abençoe, bom descanso. Amém. Deus abençoe. Pastor. Amém. Deixa eu parar a gravação. Boa noite, aqui. Pai do Senhor. Paz, amado.